Alckmin disse, Clarice Oliveira, que a conversa foi melhor do que o governo brasileiro esperava e foi mais ou menos na mesma linha que Celso Amorim me disse agora com exclusividade. Ele me disse que Trump, nessa conversa, estava bastante cordial e disposto a conversar. Não houve nenhum momento de troca de farpas entre Lula e Trump. Alckmin diz que Brasil e Estados Unidos estão dispostos a negociar e aí ele entra em um ponto interessante que a nota oficial aponta, de que Lula colocou que as sanções não são justas. O que eu apurei com fontes que participaram da conversa, é que não foi citado em nenhum momento o nome de Jair Bolsonaro ou o nome de Alexandre de Moraes especificamente. Lula falou em geral as retaliações, mas também não quis citar para não amargar a conversa, ou seja, para não desfulanizar as críticas. Então falou no tema geral, olha, as sanções não são justas, a gente gostaria que elas fossem retiradas, além da tarifa de 40%. Donald Trump foi bastante cordial na resposta e disse, nós vamos avaliar ponto por ponto, e quem vai fazer esse processo a partir de agora é o Marco Rubio. Até os jornalistas perguntam para Geraldo Alckmin o que ele acha de Marco Rubio, porque a gente já explicou aqui. Marco Rubio é um negociador bastante duro, ainda mais com nações que sejam de esquerda ou de centro-esquerda. Mas aí Geraldo Alckmin, como sempre, saiu pela tangente e repetiu o bordão dele ganha-ganha, que ele usa para tudo. Desde que ele era governador de São Paulo, você lembra disso, Clarice Oliveira. Tinha a crise da falta de água em São Paulo, é o ganha-ganha, todo mundo ganha. Então ele saiu pela tangente e deixou os jornalistas, então, para continuarem nessa portaria. Clarissa, teve até uma nova reclamação de Trump sobre o teleprompter. Conta pra gente. Uribe, a conversa foi, de fato, bastante descontraída, o tom ali foi muito amigável. Como você já mencionou, de fato, não houve nenhuma menção direta a Jair Bolsonaro ou também a Alexandre de Moraes. Nenhum dos dois nomes foi citado pelos relatos que eu tive. Agora, tem dois pontos, dois momentos que chamaram bastante a atenção das pessoas que tiveram aí relatos diretos dos participantes da reunião e que conversaram comigo, Uribe. Uma delas é que o presidente Lula teria virado para Donald Trump e dito, olha, eu não tenho inimigos. E que Trump respondeu com o exato oposto para ele, dizendo, pois eu tenho inimigos sim. E um outro momento que também despertou atenção aí foi esse que você mencionou agora, Uribe. Teve sim reclamação nova de Donald Trump durante a reunião sobre o teleprompter durante a Assembleia Geral da ONU. Para quem assistiu o discurso de Trump, ele passou um bom tempo ali reclamando do fato de o teleprompter não estar funcionando e dele ter que ler ali em papel o início ali do discurso dele ou falar de improviso também numa primeira fase do discurso dele, e ele voltou a reclamar ali da Assembleia Geral da ONU nessa ocasião. Então, o balanço que se faz dessa reunião, Uribe, é sim, pelos relatos que eu tive, muito positivo, que ficou ali bastante aberto o diálogo, teve muita cordialidade, uma sinalização sim com alguma dose, algum componente político, porque afinal de contas o presidente brasileiro, segundo a nota divulgada pelo Palácio do Planalto, trouxe a questão das sanções ali para discussão, inclusive autoridades brasileiras, mas acho importante a gente ressaltar que não houve essa menção direta, seja a Jair Bolsonaro, seja a Alexandre de Moraes, como, obviamente, uma estratégia aí do próprio governo brasileiro e também de Donald Trump de deixar o componente político em segundo plano. Ele não desapareceu dessa conversa, mas ele não estava ali no foco das discussões, cumprindo um desejo que o governo brasileiro, que o Itamaraty, que o Palácio do Planalto e o presidente Lula individualmente já vinham manifestando nos bastidores, de tentar focar essa conversa com Donald Trump na esfera comercial, na questão técnica, numa boa carta aí de intenções para que os dois governos iniciem de fato esse diálogo, essa negociação, para quem sabe no momento em que seja possível agendar um encontro presencial, já tenha um acordo bem amarrado entre os dois países, Uribe. Bastidor bastante saboroso da Clarice Oliveira. Então Lula disse, eu não tenho inimigos, até para mostrar para Trump o seguinte, eu sou pragmático, a gente pode conversar. Mas Trump foi muito sincero, não, eu tenho inimigos. E interessante ele ficar bastante
pesaroso, a gente pode dizer nesses termos, em relação ao teleprompter, que é um episódio que aconteceu na Organização das Nações Unidas, mas ainda assim ele está crítico à falta do teleprompter, achando que foi boicotado, então, na Assembleia Geral da ONU. Além do caso da escada rolante. O caso da escada rolante é interessante, Clarice Oliveira, porque alguns articulistas americanos dizem que pode ter sido, sem querer, um segurança de Trump que esbarrou naquele botão vermelho de emergência. Então ele pode ter esbarrado e a escada rolante parou. Não é culpa da Organização das Nações Unidas. É o segurança que esbarrou nesse botão de emergência que tem em shopping center, vocês sabem. É um botão vermelho do lado da escada rolante. Mas Donald Trump também está bastante receoso e bastante rancoroso em relação a esse episódio.